Caros companheiros e companheiras, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Neste dia 29 de junho de 2022, estamos iniciando os trabalhos de assistência espiritual, promovido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia, que ocorre todas as quartas-feiras. Eu me chamo Sandra da Mata e para começarmos a primeira parte das atividades de hoje, passo a coordenar, neste momento, a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Espero que aproveitem bastante as lições que serão apresentadas nesta tarde e que elas possam efetuar em você e ao seu redor pequenas mudanças nas formas de pensar, agir e sentir a vida nesta existência. Deus Pai, Senhor do Universo, nós vos rendemos graças pelas maravilhas que nos são disponibilizadas em abundância e que muitas vezes ignoramos. Que possamos reconhecê-las, admirá-las, senti-las e que esse nosso olhar, desperto e voltado para o belo, para a estética, possa nos trazer grandiosos ensinamentos, ampliando assim a nossa visão sobre os verdadeiros tesouros de que dispomos, agindo assim que possamos deixar que o Mestre Jesus possa adentrar os nossos corações, nos ajudando no nosso processo evolutivo por meio da vivência da simplicidade, do equilíbrio, da persistência e da sutileza presentes na natureza. Que assim seja. Audiodescrição da capa do episódio de número 20, intitulado Programa Evolutivo. A imagem de capa do episódio nos mostra uma plantinha desabrochando nas cores verde com tons em amarelo e ela está um tanto inclinada em direção à luminosidade. Encontra-se posicionada à esquerda de quem a observa e na base da página. O numeral do episódio encontra-se à direita do observador e abaixo do meio da página. Encontra-se ainda sobre uma das folhas da planta. O título do episódio está na base da capa e sob a terra que sustenta a planta. Ambos, numeral e título, possuem cor branco. Dando continuidade aos estudos do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 20, intitulado Programa Evolutivo. Segue a leitura. O delinquente primário, diante das leis humanas, não raro, tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade e, mesmo quando condenado, faz jus a vários recursos que lhe amenizam a pena. O criminoso renitente, pela circunstância da conduta, encontra-se incurso nas penalidades severas e experimentará o isolamento em educandários de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando os seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que o reeducarão para depois gozar de paz e de liberdade. Os calcetas e empedernidos, os refratários ao amor e os que se arrojaram aos despenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata débitos anteriores. Expiando, recupera-se e aprende sem alternativa,
enjaulado no processo de depuração. A provação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, a liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante o impositivo estabelecido. Sob prova ou expiação, estás colocado no dispositivo da evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e o sentimento lúcidos neste programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo da tua reencarnação. Este episódio encontra-se nas páginas 90, 91 e 92. Amigos, nossa reflexão hoje do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, capítulo 20, Programa Evolutivo, é simples, porém da maior importância para todos nós. O que é programa evolutivo? É um programa que nos faz evoluir na inteligência e na moral. Quando progredimos a inteligência e começamos a entender o bem e o mal, começamos uma fase de escolha, aumentando nossa responsabilidade diante da vida. Quem se encontra nos primeiros erros terá reencarnações reparadoras que lhe ensinarão disciplinas necessárias para cumprir as leis de Deus. Aqueles que se negam colocar a inteligência a serviço do bem terão reencarnações corretivas, com disciplinas severas. Inteligência voltada para o mal, sendo levados por isso ao suicídio, ao homicídio, terão reencarnações compulsórias. Para evoluir, muitas vezes, precisamos de provações para sair do preciso para eu sinto que preciso. Se estamos muito rebeldes, precisamos de uma encarnação com corretivo severo, porque a inteligência ainda está voltada para o mal. Vida de provações nos leva a novas estradas, enquanto apagamos os erros. A vida de intensas dificuldades, enquanto nos recuperamos e aprendemos, presos às disciplinas que a vida impõe. As provas da vida são pedidas por nós. Provações intensas são impostas a nós, sem opções, diante do tamanho do erro. Usemos a razão e o sentimento. Neste programa evolutivo de Deus, vamos nos erguer e seremos vitoriosos na nossa nova vida. Vejamos o que a espiritualidade nos ensina. No livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, por André Luiz, nos ensina: a evolução exige a conquista do conhecimento, porém, se não colocar o conhecimento em prática, recomeçaremos o trabalho e cada vez mais difícil. Fiquemos atentos aos nossos pensamentos e atos. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel, por Chico Xavier, nos diz: o autor de qualquer mal chama o mal para si mesmo. Assim sendo, busquemos o bem para nossa renovação. No Livro dos Espíritos, eles nos ensinam, na pergunta 781, o homem pode deter a marcha da evolução? Deter, não, mas atrapalhar pode. E é só o que temos feito para nós e todos os que nos rodeiam. Estejamos atentos aos nossos atos. Finalizando, vamos prestar atenção ao nosso código de trânsito espiritual, o Evangelho, o que nos diz:
no capítulo 25, busca e acharás. Item 4. Os espíritos não vêm nos liberar do trabalho, mas mostrar o objetivo a atingir e o caminho para chegar lá, dizendo-nos: caminha e chegarás, encontrarás pedras, olha e tira tu mesmo, te daremos a força que precisa se quiseres empregá-la. Que o nosso pedido em prece seja de força. Eles nos ouvem e nos ajudam com certeza. Agradeçamos a Jesus e aos amigos espirituais por conhecer e entender lições que tanto precisamos. Que o mundo espiritual possa nos iluminar e fortalecer para que tenhamos força de colocar o programa evolutivo em prática. Muita paz. Segue o meu entendimento sobre o episódio de número 20, intitulado Programa Evolutivo. Neste episódio, a temática em foco trazida pela nossa mentora Joana de Ângeles para refletirmos é Programa Evolutivo. Fiquei a pensar que dificilmente aprendemos sobre este conteúdo nas instituições de ensino tradicionais. A nossa educação escolar está voltada inteiramente para as coisas do mundo, sem discutir ou refletir sobre a nossa impermanência, ou melhor, sobre a nossa espiritualidade e principalmente sobre o sentido da vida ao reencarnarmos. Daí ficamos atônitos quando somos forçados a conviver conosco mesmo. O vazio se instala e descobrimos que não temos metas que nos levem a atingir o nosso triunfo pessoal como seres humanos dotados de espiritualidade. Constatamos então que estamos existindo a reboque. Para esclarecer sobre esta temática, Joana inicia o episódio abordando diferentes tipos de condutas existenciais e as suas respectivas penas. Diz que erros e delitos de pequena gravidade, diante das leis do mundo, recebem uma série de atenuantes. Porém, aqueles delitos mais graves, praticados de forma recorrentes por indivíduos endurecidos, teimosos, renitentes, que desprezam a vida, são punidos severamente. Estes são encarcerados e forçados a trabalhar para ir aos poucos amenizando a própria pena. Joana, de forma assertiva, diz que com o espírito acontece o mesmo. E passa então a fazer a diferença entre provação e expiação. E afirma que a provação é solicitada e que ela é uma oportunidade para o espírito renovar-se, porque enquanto quita o débito anterior, aproveita a oportunidade para extrair aprendizados e agir de maneira mais equilibrada. Enquanto que a expiação, Joana diz ser esta imposta e que ela funciona como um corretivo severo que irá requerer bastante disciplina diante da situação desafiadora que carrega. Assim, enquanto o espírito permanecer rígido como uma pedra, ou lidando com a vida com banalidade, suas provas serão bastante alongadas e penosas. É importante salientar que Joana não fixa a atenção na condição existencial. Ela ressalta a importância de termos consciência de que temos um programa evolutivo reencarnatório próprio, aquele necessário para o nosso progresso. Concluindo o episódio, Joana nos traz o seguinte conselho:
Aplica a razão e o sentimento lúcidos nesse programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo da tua reencarnação. Muito obrigada por me permitir compartilhar estas minhas ponderações com vocês. Um abraço fraterno a todos. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. O nosso muito obrigado ao Centro Espírita Porto da Esperança por mais esta oportunidade desse trabalho. Na ocasião, nós vamos estar lendo e tecendo alguns comentários acerca da lição 31 da obra Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, com parceria espiritual de Emmanuel. E essa lição traz como título Coisas Mínimas. A inserção bíblica da lição está conforme Lucas, no capítulo 12, versículo 26. Então, a anotação de Lucas nos ensinamentos de Jesus é a seguinte: pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Nos traz assim grandes esperanças essa fala de Jesus, porque ele falava aquele tempo para os discípulos que se eles não podiam ainda fazer coisas pequenas, futuramente poderiam fazer grandiosas. E nós também estamos nesse contexto, né? Juntamente com os discípulos. Então, a lição começa na narrativa de Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier, da seguinte forma: pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Então, nós podemos concluir que o que falta a esses homens para compreenderem a importância das coisas mínimas no contexto delas construírem algo maior é exatamente a sensibilidade para perceberem que, assim como o macro, o micro também faz parte desse contexto universal. Nenhuma grande edificação dispensa a mão de obra do mais singelo servidor. A esse respeito, tem uma historinha, diz que o ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele visitando ali as instalações da NASA, ele se depara com um homem com a vassoura na mão. Esse homem era um zelador. E ele pergunta para aquele moço, para aquele cidadão: o que é que você faz? E o zelador, com a maior autoestima que se possa imaginar numa pessoa, ele responde: Senhor presidente, estou ajudando a colocar um homem na Lua. Fica a nossa reflexão a respeito de nós valorizarmos aquilo que nós estamos a fazer, mesmo que julguemos que são coisas mínimas. Segue a lição. Além disso, nenhuma obra é perfeita
se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. São os detalhes, são as minúcias que dão qualidade a toda e qualquer coisa que nos coloquemos a fazer. São os chamados, acabamento, que dá realmente qualidade naquilo que nós nos coloquemos a fazer. E segue a lição. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Por que será que as pessoas têm essa fascinação pelo grandioso? Não raras vezes, por conta da vaidade, da presunção, pela necessidade do reconhecimento, de se sentirem no foco das atenções. Aí nós lembramos a questão 675 de O Livro dos Espíritos, onde os irmãos luminares respondem a Kardec que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Eles não falam aqui, na grandiosidade dessa ocupação. Mesmo as mínimas ocupações. Ela é um trabalho desde quando ela esteja beneficiando uma coletividade. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados, segue a lição. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. O que é que tem de mais de se destacar? Nada. Tudo normal, tudo perfeito. Desde quando esse destaque que a pessoa possa vir a conquistar, ela não sufoque outras pessoas, a coletividade, que ela não fira, que ela não proporcione tropeços a ninguém. Tudo bem, se nos destaquemos, desde quando não causemos danos a outras pessoas. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Seguindo, Emmanuel nos diz o seguinte: a sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Então, a gente deve entender que na sinfonia do universo nós somos notas importantes. Nesse poema da vida, que nós sejamos aquele verso que vai dar a rima perfeita para a composição desse poema. Como fazer isso? Sendo útil, agindo com simplicidade, com naturalidade, com humildade, com dedicação, com amor. Penso que essa frase, com amor, vai resumir tudo, essa sinfonia, esse poema, que nós possamos contribuir para essa composição universal. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, nós queremos voltar ao Livro dos Espíritos. Agora na questão 929, onde
os espíritos tratam ali com Kardec da questão das ocupações, dos trabalhos. Então, a resposta ela é mais longa, mas eu peguei um fragmento dessa resposta que cabe muito bem nesse contexto da nossa lição de hoje, coisas mínimas. Então fala assim, a resposta de O Livro dos Espíritos. Não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Ora, eu, na minha vaidade, quero fazer coisas grandiosas. Eu não tenho a humildade de fazer coisas mínimas. Isso eu delego para os outros. Eu sou muito capacitado para estar fazendo isso. Aí nós menosprezamos, em muitos casos, aquelas pequenas tarefas que nós recebemos a fazer ou que estamos capacitados realmente naquele momento para fazer. Mas julgamos que estamos num patamar superior e nos negamos a contribuir nessa grande sinfonia universal, a fazer parte desse poema divino que é a vida como seu todo. Portanto, estejamos atentos para, a partir das coisas mínimas, nós nos capacitarmos para estar fazendo coisas grandiosas. Que o nosso Senhor Jesus continue a nos abençoar, a nos envolver na sua doce paz. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe
espiritual, derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento, esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.